Então vamos dar início à segunda parte aqui da aula, onde a gente vai abordar sobre os glóbulos brancos, que são os leucócitos, são as células de defesa. Então eles têm um formato esférico, são incolores e a função deles é proteger o organismo. E aí eles vão usar o sangue como transporte para chegar ao seu destino final, que são os tecidos. Então, quando os leucócitos são necessários, quando eles precisam combater alguma injúria, então, por exemplo, fiz um corte no braço, eu preciso de células de defesa numa quantidade maior naquela região onde foi lesado. Então, os leucócitos vão ser transportados pela corrente sanguínea até o local onde eu preciso deles, e lá eles vão sair da corrente sanguínea, eles vão sair do vaso sanguíneo e se infiltrar no tecido conjuntivo para chegar até o local onde eles precisam combater, que seja uma bactéria, um vírus, qualquer coisa. Isso aí a gente vai ver com bastante detalhe no ano que vem, na disciplina de imunologia, na disciplina de patologia. Essa saída da célula de defesa para fora do vaso sanguíneo leva o nome de diapedese. E isso daí a gente vai repetir essa informação com mais detalhe o ano que vem. E aí existem vários tipos de leucócitos. Eles são divididos entre os leucócitos que têm um núcleo irregular, que são chamados de granulócitos, e os leucócitos de núcleo regular, que são os agranulócitos. Então a gente vai ver primeiro os que têm núcleo irregular, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Para quem já fez hemograma, que é o exame de sangue bem comum, eu tenho certeza que a maioria de vocês já fez, se você pegar o exame lá, ele vai ter todas essas células aí citadas lá, porque o exame é para fazer a contagem de todos esses tipos celulares que são contidos no sangue. O primeiro que aparece lá é a hemácia, que são os eritrócitos, eles é que são em maior número. E em seguida lá ele vai ter a contagem de neutrófilos, que são os leucócitos de maior contagem. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os neutrófilos. Ele é a primeira linha de defesa do organismo, ele tem o poder de fagocitar e ele mata e digere bactérias e fungos. Então essa figura aí que está aí embaixo é de um neutrófilo, essa que está no centro. Esses outros roxinhos que são todos iguais, que estão do lado, em cima e embaixo, eles são as hemácias, são as células vermelhas. Então, esse que está aí em foco no meio é um neutrófilo e você vê que o núcleo dele é meio desmembrado. Então, ele tem alguns, se contar aí, tem 4 partes. Essas partes são chamadas de lóbulos. Então, aí na informação aí do slide, eu coloquei que são formados por 2 a 5 lóbulos, mais frequente 3, e eles são ligados entre si. Em seguida, são os eosinófilos. São outros tipos de leucócito. Eles estão em menor número se comparado aos neutrófilos e eles têm um núcleo bilobulado, ou seja, ele tem 2 lóbulos, 2 partes. Os eosinófilos, a principal característica dele é que eles têm granulações ovoides que vão se corar pela eosina. A eosina é é o corante que faz aparecer as estruturas para a gente conseguir ver no microscópio. Então aí na imagem aí, ele está focado aí no centro, o eosinófilo, e esses pontinhos que estão pigmentando a célula toda, essas são as granulações. Mas eles não têm a especialidade de fazer fagocitose, eles combatem de outra maneira. Eles soltam esses grânulos aí e é dessa forma que eles vão fazer o combate ao agente agressor. E eles são principalmente atraídos para áreas de inflamação alérgica. Então, por exemplo, as meninas que têm alergia para usar bijuteria, para algum componente do metal da bijuteria provoca alguma reação alérgica,
E aí os eosinófilos são chamados para essa área aí. E o último leucócito que tem núcleo irregular são os basófilos. Ele tem um núcleo bem volumoso, irregular, e o citoplasma dele é carregado de grânulos grandes. Então tem aí os pontinhos roxos nessa célula centralizada aí focada no centro, tem uns pintinhas roxas bem marcadas, que são os grânulos do basófilo. Ele é bem difícil de ser encontrado no esfregaço, ou seja, quando a gente faz uma lâmina para observar esse tipo de célula do sangue, é difícil achar um basófilo. E quando ele é encontrado em grande quantidade, ele vai estar associado às doenças de leucemia, de hipotiroidismo ou alguma doença renal. Seguindo aí, vamos falar sobre os leucócitos que têm núcleo regular agora, que são os linfócitos e os monócitos. Então, quando a gente faz lá o exame de sangue, as células de leucócitos de maior contagem normalmente são os neutrófilos, em primeiro lugar, e em seguida os linfócitos também têm a maior contagem. Então, os linfócitos são responsáveis pela defesa imunológica do organismo, eles estão associados à resposta imunológica da vacina, por exemplo. E ele tem um núcleo esférico bem certinho, bem marcado, como vocês podem ver aí tem duas células de linfócito aí nessa imagem. E eles são subdivididos em linfócitos T e B, que a gente vai falar também um pouquinho sobre eles. E ele tem, quando ele está com baixa contagem de linfócito, está associado à doença autoimune. Então, o que é uma doença autoimune? É uma condição que ocorre quando o sistema imunológico vai atacar e vai destruir os tecidos saudáveis do nosso corpo, por engano. Então, vou fazer um parênteses aí nessa parte da aula, só para a gente entender o que é uma doença autoimune e os linfócitos estão envolvidos nessa situação. Então, por exemplo, quando a gente tem a doença AIDS, é uma doença, um exemplo de doença autoimune, causada pelo vírus HIV. Então, o vírus HIV, ele ataca as células do sistema imunológico, especificamente os linfócitos, e eles vão alterar o seu funcionamento, ou seja, vão alterar a sua defesa e reduzir a sua contagem. Então, quando faz o exame de sangue de uma paciente que tem HIV, ele vai ter a contagem de células de linfócitos vai estar bem reduzida. E a sua funcionalidade também vai estar alterada. Então, ela vai estar em número menor e também não vai estar funcionando direito. O vírus, ele precisa de uma célula hospedeira para se manter vivo. Então, ele precisa de uma célula do nosso corpo para conseguir se manter. E ele vai já agir nas primeiras horas após a infecção. A célula do vírus do HIV, ela vai ter uma espécie de encaixe que vai se conectar aos receptores da membrana plasmática das células do linfócito T. Então, ela vai ficar grudada lá com a célula do linfócito T. E depois ela vai liberar uma enzima chamada transcriptase reversa que vai alterar o próprio material genético. Então, o vírus ele não tem DNA, ele tem RNA. Mas quando ele se conecta aos linfócitos, ele passa a ter o DNA. Dessa forma, ele começa a se multiplicar, gerando cópias de si mesmo. E aí os linfócitos vão ter o seu funcionamento afetado e ele vai perder a sua habilidade de combater outras doenças. Então, um paciente que tem HIV, ele não vai morrer por causa do vírus do HIV, ele vai morrer porque ele não tem defesa do seu organismo. Então, se ele pega algum resfriado, para ele não vai ser algo pequeno, ele vai precisar ser hospitalizado provavelmente, porque ele não consegue sozinho combater um simples resfriado.
E finalizando aí sobre as células brancas, sobre os leucócitos, o último aí de núcleo regular, que são os monócitos. Eles são os maiores leucócitos circulantes, eles são células grandes e ele tem um núcleo ovoide em forma de rim, ele parece como se fosse um feijãozinho. E ele é um neutrófilo que sai da corrente sanguínea para combater uma infecção. Ou seja, ele é o tipo de célula que faz a diapedese, faz a saída do vaso sanguíneo para o local onde está precisando acontecer a defesa, no processo lá de inflamação. Isso também é um assunto que vai ser visto no terceiro período, ou seja, vocês vão ver isso com mais detalhe, vão lembrar dessas células aí no ano que vem, como elas agem, como funciona todo aí o sistema de defesa. As plaquetas e o último componente aí do sangue são as plaquetas. Elas são aí indicadas por essa flechinha preta na figura com esse monte de pontinho pequenininho. Eles são corpúsculos anucleados, ou seja, elas não têm núcleo. E elas vão participar na coagulação do sangue. Elas também vão auxiliar na reparação da parede dos vasos sanguíneos. E quando existe um nível baixo de plaqueta no sangue, existe o risco de hemorragia. Por quê? Um paciente que não tem esse fator, a plaqueta que vai promover a coagulação do sangue, ou seja, então eu faço um corte e ele vai ficar lá saindo sangue eternamente, ele vai ter uma dificuldade de formar o coágulo para parar de sangrar.